pessoal. Para a gente recomeçar o que a gente já havia falado sobre geometria analítica, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ponto médio de um segmento. Mas o que é isso? Eu vou fazer um esboço numérico aqui para você nessa primeira aula, para a gente tentar definir um pouco melhor o que é isso. Vamos lá, então? Bem, eu coloquei aqui para a gente começar um ponto A de coordenadas 2 e 4 e um ponto B de coordenadas 10 e 6. E eu vou projetar esses pontos no plano cartesiano, da seguinte forma. Ponto 2 e 4, então, ele localiza exatamente nessa posição. Estou chamando de ponto A. Percebem? E agora a gente vai tentar marcar o ponto B de coordenadas 10 e 6. O x dele vale 10, o y vale 6. Ponto B, então, encontra-se exatamente nessa posição. Quando eu quiser definir, então, o ponto médio de um segmento, eu quero exatamente um momento, um único ponto que esteja situado entre o A e o B e que divida esse segmento ao meio, ou seja, ele tem que ser central ao ponto A e B. Seria uma tradução dessa expressão ponto médio. Mas como que a gente vai fazer isso? Então, em primeiro lugar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar aqui uma reta, porque ela nos dá um norte melhor, uma noção melhor de onde esse ponto situa-se, porque ele situa-se sobre essa reta. E agora, o ponto que eu procuro, então, que está sobre essa reta, eu vou chamar de ponto M de médio. E eu vou deslizar esse ponto por sobre a reta com o intuito de dizer o seguinte, em que lugar esse ponto M ele é central ao ponto A e B. A gente pode não saber exatamente qual é a coordenada, mas a gente tem uma noção de mais ou menos aonde ele está, onde é o centro entre o A e o B. Então, por isso eu pergunto para vocês, a gente teria condição de apenas olhar para o plano cartesiano e dizer aonde esse ponto se localiza? Então, para isso, a gente vai fazer um cálculo, porque apenas no olho, como são valores inteiros, talvez seja mais fácil, mas se a gente trabalhar com um valor que não seja inteiro, talvez pinte alguma dúvida. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar um conceito chamado de média aritmética, no qual nós já trabalhamos lá atrás na estatística. E como que a gente vai fazer isso? Então, quando eu procuro um ponto médio, e eu vou chamar de M, eu estou procurando, na verdade, um par ordenado x e y. Então, quando eu quero um ponto, eu preciso de um x e preciso de um y. E para isso, o que eu vou fazer? Bem, dá uma olhadinha ali embaixo nas coordenadas x, tanto do meu ponto A quanto do meu ponto B. Eu vou circular esses dois valores para vocês. Olha, e eu vou fazer com eles o que nós chamamos de média aritmética. A média aritmética nada mais é do que somar esses dois valores e dividir por 2. Agora, dá uma olhada ali no ponto médio, o que a gente está fazendo? A média aritmética entre eles. Então, eu pego as coordenadas x de cada um dos pontos, somo e divido por 2, ou seja, estou calculando a média aritmética. Vou fazer o mesmo agora no y. Então, dá uma olhada ali no eixo y, no 6 e 4, eu estou circulando esses valores para vocês. Eu vou fazer a média aritmética entre o 6 e o 4. E agora eu volto aqui para o meu ponto M, aqui do lado. Repare, média aritmética entre 4 e 6, basta somar o 4 com 6 e dividir por 2. Agora, o que nos resta fazer é apenas os cálculos, né? Para a gente finalizar a coordenada deste ponto M, que é o ponto médio que a gente definiu ali, como a metade do meu segmento. Então, 2 mais 10, 12 dividido por 2, e 4 mais 6, 10 também dividido por 2. Fazendo ali a divisão agora, eu descobri que o meu ponto médio ele tem coordenadas 6 e 5. Mas o que isso significa? Então, repito, o ponto médio é apenas um ponto, não é mais a distância, um tamanho que nós calculávamos ante aquilo que nós vínhamos fazendo. Então, o que a gente vai fazer? Cadê o ponto M6? Nós já terminamos, mas aonde que esse ponto está situado? Certamente entre o A e o B, e mais precisamente no centro desses dois pontos. Então, dá uma olhadinha, olha. O meu ponto M de coordenada 6 e 5 é exatamente aquela posição. Pode contar quadradinho por quadradinho, que você vai ver que não só aparentemente ele encontra-se no centro do A e do B, como de fato a coordenada dele é 6 e 5. Então, dá uma olhada, olha. Essa coordenada aqui, se a gente projetar lá para o eixo x, é o 6. E aqui para o lado, entre o 4 e o 6, exatamente naquele ponto ali, só pode ser o 5. Bom, então, a gente já terminou. A gente terminou, na verdade, de duas formas. Nós fizemos o cálculo numérico e definimos que a coordenada do ponto M é 6 e 5. Fizemos o esboço no gráfico para garantir, para vocês visualizarem que, de fato, este ponto 6 e 5 ele está entre o A e B e ele é central. Aí, agora, com uma animação, dá uma olhada ali entre o A e o M. Olha só o que eu falei. Entre o A e o M, eu destaco agora ali, ó,
de preto para vocês, dar uma olhada. E esse tamanho, ele tem que ser igual ao segmento, ou seja, AM tem que ser igual ao segmento MB. E eu vou trazer isso para o lado para você conferir, dar uma olhada. Perfeito. Então, a gente encontrou um ponto ali que é central ao A e ao B, e certamente ele divide esse segmento em duas partes iguais. Tá aí. É isso que a gente queria falar sobre o ponto médio de um segmento.